Olá, queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras. Nós estamos de volta e hoje eu quero falar sobre um assunto interessante, que é o assunto que vai ser abordado no quarto trimestre de 2021 das lições bíblicas CPAD. Vem comigo aprofundando nas Escrituras. Meus queridos, está aqui em minhas mãos a nova lição e também o livro de apoio do quarto trimestre de 2021. O comentarista será o pastor Elianai Cabral. E o assunto é sobre o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Aqui está a capa das lições. Muito bonita essa capa. Aqui eu tenho o livro de apoio, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Pastor Elianai Cabral é pastor, conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da CPAD e autor dos livros Comentário Bíblico de Efésios, Mordomia Cristã, A Defesa do Apostolado de Paulo, Comentário Bíblico de Romanos, A Síndrome do Canto do Galo, Josué, um líder que fez a diferença, Parábolas de Jesus, O Tabernáculo e O Pregador Eficaz. Todos os livros deles lançados aí pela editora CPAD. Então está aqui o livro de apoio, a lição, e eu quero nesse momento dar algumas sugestões ou algumas dicas de leitura para que você possa preparar as suas aulas e que as tuas aulas sejam mais dinâmicas e que você traga um conhecimento profundo para os teus alunos. O primeiro livro que eu quero indicar aqui é Paulo, o maior líder do cristianismo. É um livro que tem como autor Hernandes Dias Lopes. Ele é presbiteriano, mas esse livro é muito bom, lançado aí pela editora Ragnos. Então, Paulo, o maior líder do cristianismo, Hernandes Dias Lopes. Ele traz um assunto muito interessante aqui acerca de Paulo. Um religioso memorável, um perseguidor implacável, um touro indomável, uma pedra bruta lapidada, semeando com lágrimas, colhendo com júbilo, uma agenda estabelecida no céu, uma despedida regada de emoções, uma saraivada de problemas, um homem sob ataque, a viagem de Paulo a Roma, a primeira prisão em Roma, a segunda prisão em Roma e o martírio. Então ele traz aqui assuntos interessantes acerca de Paulo, o maior líder do cristianismo. Eu tenho aqui outro livro interessante que é da série Heróis da Fé, de Charles Swindoll. Paulo, um homem de coragem e graça. Esse livro é lançado pela editora Mundo Cristão e esse livro aqui vai ajudar você a preparar a sua aula para a escola bíblica dominical. O assassino de cristãos torna-se mártir do evangelho. Muito interessante esse livro da série Heróis da Fé. Paulo, um homem de coragem e graça. Muito interessante esse livro e ele não pode faltar aí na preparação para as tuas aulas da escola bíblica dominical. No sumário aqui ele traz: permitam-me apresentar-lhes Saulo de Tarso, a conquista violenta de uma vontade rebelde, a fé memorável de um herói esquecido, a necessidade de solidão, silêncio e obscuridade, missão a caminho, graças ao menos famosos, saindo das sombras, descobrindo a alegria da suficiência da graça de Deus, o prazer de trabalhar juntos no ministério, liberado para obedecer, as arestas do ministério autêntico, uma estratégia para enfrentar circunstâncias externas, o dia em que dois missionários se desentenderam, viajando como Paulo, pregando como Paulo, liderando como Paulo, reagindo como Paulo, pensando como Paulo, confrontando a crítica como Paulo, permanecendo firme como Paulo, como lidar com um naufrágio, preso, confinado, mas ainda ativo, algemado, abandonado, mas ainda destemido. Então é muito interessante esse livro. Paulo, um homem de coragem
e Graça, de Charles Swindoll, lançado aí pela editora Mundo Cristão. O terceiro que eu quero te apresentar é de Charles Ferguson Baal, ou Charles Ferguson Baal, a reconstituição da mais famosa história missionária da igreja cristã, a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Esse livro é lançado pela CPAD e a CPAD agora relançou ele com a capa nova, uma nova roupagem. Esse livro é muito interessante, ele vai ajudar você na preparação das aulas. No sumário ou no índice, ele traz aqui os portões do Ocidente, o lar em Tarso, na escola de Gamaliel, os inícios da igreja, lutando contra Deus, o ponto crítico, o evangelho de Saulo, a primeira viagem missionária, a grande controvérsia, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, a última visita a Jerusalém, a viagem para Roma, prisioneiro em Roma, o combate, a corrida, o depósito. Então, muito interessante aqui também. Esse livro é da casa e vai ajudar você a preparar os teus sermões. O quarto livro que eu quero indicar aqui para você preparar a sua aula para a EBD é Procuram-se Pregadores como Paulo, também da casa publicadora, e tem como autor aí pastor Ciro Sanches Zibordi. Esse livro é muito bom. Procuram-se pregadores como Paulo. Aqui no sumário, ele traz aqui um pregador escolhido por Deus, procuram-se pregadores itinerantes como Paulo, conferencista internacional, não se faz pregador como antigamente, quem cuida da sua agenda, um pregador muito diferente, em defesa do Evangelho e da Assembleia de Deus, prisioneiro de Jesus Cristo. Então, procuram-se pregadores como Paulo, do pastor Ciro, também vai te ajudar. O outro que vai te ajudar aqui bastante é esse livro, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Também tem como autor o pastor Ciro Sanches Zibordi, e é um livro também lançado pela editora CPAD, ou a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então esse livro também vai auxiliar você aí. O sexto livro que eu quero te apresentar, que vai auxiliar você na preparação das aulas, é Paulo, o Apóstolo da Graça, Sua Vida, Cartas e Teologia, um livro de F.F. Bruce, lançado aí pela Shed Publicações. Isso aqui é um livraço. Você já conhece aí F.F. Bruce, é um grande escritor, um grande teólogo, e ele escreve esse livro muito importante, que é lançado aí pela Shed Publicações. Muito interessante aqui esse livro. O crescimento de Roma, os judeus sob o domínio estrangeiro, cidade não insignificante, este homem é cidadão romano, hebreu de hebreus, quando vê a plenitude do tempo, o começo do caminho, perseguidor da igreja, Paulo se torna cristão, Paulo e a tradição de Jerusalém, Paulo e o Jesus histórico, Paulo e o Cristo exaltado, Paulo e a missão helenista, um homem de visão e um homem de ação, a conferência em Jerusalém, a expansão da igreja por Chipre e Ásia Menor, o problema dos gentios, o que era impossível à lei, carne e espírito, de Antioquia até Filipos, cristianismo em Tessalônica, Paulo e os atenienses, a igreja de Deus em Corinto, a correspondência com os coríntios, o batismo e ceia do Senhor no pensamento de Paulo, Éfeso, porta aberta e muitos adversários, Paulo e a vida futura, adeus a Macedônia e a Caia, o Evangelho segundo Paulo, a última visita a Jerusalém, Cesareia e o apelo a César, foi assim que chegamos em Roma, Paulo e o cristianismo em Roma, a carta a Filemon, principados e potestades, a quintessência do paulinismo, os últimos dias de Paulo, história e tradição e reflexões finais. Então esse livro é um livraço, é um livro aí lançado pela Shed Publicações, um livro que tem 464 páginas
e ele vai te auxiliar na preparação das aulas. Aqui eu quero te apresentar 2 volumes desta obra, que é as obras de Scholen Asch, o Apóstolo. As obras de Scholen Asch, o Apóstolo, vai também te ajudar aí, volume 1 e volume 2, vai ajudar você na preparação das aulas também. É muito importante esse livro. E por último eu quero te apresentar aqui esse livraço, que é o Dicionário de Paulo e Suas Cartas. Esse dicionário é lançado aí pela a união de 3 editoras, que é Vida Nova, Paulus e Edições Loyola, 2 editoras católicas e uma evangélica. Esse livro é um livraço, não é lançado mais. Se você encontrar, vai encontrar num valor muito alto, mas se você puder adquirir, adquira-o, porque esse livro é um livraço. Já temos aqui review no nosso canal. Esse dicionário não pode faltar na tua biblioteca. Ele vai também te auxiliar para você preparar as aulas do 4º trimestre. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Deixa aí o teu comentário, comente aí ou traga aí nos seus comentários outras sugestões de leitura de livros que eu não tenho, mas que você tem e que pode estar ajudando no auxílio da preparação das aulas do 4º trimestre de 2021. Deus abençoe, fica na paz e um abraço.